Quero ler com você uma passagem das Escrituras que está registrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ela tem um ensino central. O ensino básico desta passagem é mostrar que o Senhor Jesus, Ele é Senhor do sábado. Mas tem um ensino por detrás disso, que é mostrar que Ele está acima de ritos, de qualquer aspecto religioso mandatário, de qualquer cumprimento obrigacional de guarda de um dia específico. Ainda que, como cristãos, devemos guardar o domingo, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou, a mensagem central do texto não é esta. A mensagem central do texto é mostrar o senhorio de Jesus e mostrar a importância dele com a sua ação salvífica e de misericórdia, de compaixão, de bondade, para atingir aqueles que estão passando por alguma situação dramática em sua existência, ou que estão sendo impedidos de terem uma vida normal, ou no próprio texto que vamos ler, de produzirem alguma coisa, por estarem com algum impedimento em sua vida. Eu estou falando do texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 11. E é interessante a gente perceber que essa passagem das Escrituras, relatada também por Marcos e por Lucas, traz aí uma mensagem graciosa da ação de Deus sobre a vida de um homem que estava sofrendo com o impedimento de sua atividade. Diz o texto que ele tinha a mão ressequida. E é muito interessante a gente pensar que o texto que nós vamos usar é o texto de Lucas, e Lucas era médico. Ele então, quando fala desta mão ressequida, ele fala com propriedade, e a palavra que Lucas usa para isto é a palavra onde a pessoa está com os seus membros atrofiados por não existir de forma normal movimentação, e eles ficaram retraídos. Ele usa uma palavra medicinal, que é a palavra para aquilo que definhou por falta de movimento, por falta de circulação, por falta de oxigenação, por falta de algo que lhes era normal. Os estudiosos, eu já tive a oportunidade de pregar nesse texto aqui algumas vezes, falam que este homem supostamente era um profissional da arte da alvenaria, era alguém que possivelmente, o relato não nos mostra de que forma foi que aconteceu esse impedimento, mas que ele perdeu os movimentos da mão e a sua mão foi atrofiando, foi ficando ressequida. Eu sei mais ou menos o que é isso, porque eu vivi dentro da minha própria casa uma situação semelhante com um dos meus filhos, e que pela graça de Deus foi também curado, restaurou os movimentos e tem toda a perfeição, não é, na sua perna, porque se atrofiou, precisou de tratamento, precisou de fisioterapia, precisou de neurologista, precisou de um bocado de médico para que pudesse voltar ao normal. Então a gente sabe mais ou menos o que é uma coisa que definhou. Agora você imagine, cria a figura aí na sua mente, um pedreiro que trabalha com a alvenaria, com uma colher, e agora tem o seu braço encolhido, sua mão ressequida. Dá para você ter a imagem aí? Faz assim. Está vendo? Olha o movimento, não tem mais. Aí Lucas registra essa passagem, nos trazendo algumas lições preciosas. E eu vou aos 3 textos, porque eles 3 nos trazem lições grandiosas para nós, além da principal, da central, que não é a que eu vou falar aqui nesta noite. Eu vou falar justamente desse problema que tem atrofiado muitas pessoas e espiritualmente tem trazido pessoas atrofiadas na vida e na relação com Deus, por causa da força impingente da religiosidade
ou por causa da força de pensamentos de ordem autoritária, da legalidade de alguns que religiosamente põem o que é religioso acima do que é essencial e que são muito mais serventes da religião do que do Senhor Jesus Cristo. Isso tem trazido sérios problemas a muita gente, a muito crente, inclusive dentro dos nossos arraiais, que olham muito mais para o aspecto formalista da situação. Inclusive existe um segmento aí hoje dentro da nossa igreja que a gente tem que bater de frente com ele, tem que, como dizem os jovens, jogar duro, e se der, chegar na canela mesmo, sem piedade, pá, para ver se esse povo acorda, porque eles estão pregando aí coisas que são legalismo fundamentalista, de um espírito farisaico daqueles que viveram a época de Jesus, e estão de maneira muito objetiva trazendo sequidão à vida de muitas pessoas em nome de uma fé reformada que não existe. Na Bíblia existe fé, eu não vejo na Bíblia o nome fé reformada, eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro a fé que nós herdamos dos reformadores, que é a sola scriptura, sola gratia, sola Cristo, sola fide, soli deo gloria. Esses são os princípios elementares da nossa fé, e não uma fé pressupostamente sob o crivo de uma religião, de um aspecto totalmente sectarista, separatista, não inclusivista, que tem levado pessoas a viverem uma vida cristã fundamentada em princípios que estão distantes do princípio das Escrituras Sagradas. Então, dada esta breve introdução, leia comigo o texto, aí por favor, de Lucas, capítulo 6, depois eu venho para ele. Lucas 6 diz assim: sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Repita comigo aí a parte final do versículo 10, depois dos 2 pontos. Vamos lá? Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Guarda isso aí, porque você vai entender já já algumas proposições nossas. Vá para o texto de Mateus, por favor, capítulo 12, verso 9 a 14. Eu não vou ler, porque o relato é semelhante, e o contexto dos evangelhos é o mesmo. Jesus é o Senhor do sábado, e não está submisso a ele. Ao contrário, ele exerce soberanamente o seu senhorio também sobre a guarda da lei, sobre o cumprimento da lei. Aliás, ele a cumpriu por nós, porque nós não somos e nem estávamos em condição alguma, e nem o povo de Deus no passado, de cumpri-la. Aí o relato desenvolve da mesma maneira, mostrando que o intuito dos escribas e fariseus, os religiosos da época, era acusar a Jesus Cristo, encontrar, da mesma maneira que Lucas relata, uma ocasião para colocar Jesus em uma situação difícil perante a lei, perante o cumprimento do dia do sábado, e justamente num sábado, outro sábado, em que Jesus já havia falado do seu senhorio, eles aparecem ali para ver o que Jesus iria fazer quando o homem então entra
também na sinagoga com a mão ressequida. E o texto de Mateus nos traz alguns pensamentos que a gente tem que trazer aqui à nossa mente. Primeiro, há sempre pessoas diante do bem que devemos praticar que reagirão contrariamente porque pensam mal. É o que o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas nos trazem. E Mateus, de maneira mais clara, nos traz essa observação. Nós somos chamados para fazer o bem, para praticar o bem e exercer o bem para com outras pessoas que possivelmente estejam vivendo uma vida seca, uma vida sem sentido, uma vida atrofiada, uma vida sem vida, uma vida meramente religiosa e que a religião não está produzindo coisa alguma, benefício algum de restauração em sua vida. Nós somos chamados por Deus, como cantamos ainda há pouco em um dos nossos cânticos, para ministrar bênção à vida das pessoas, benefício à vida das pessoas, e não para deixá-las a vida toda no estado em que se encontram, atrofiados de mente, de coração e de vida espiritual, vivendo distante de uma vida viçosa, alegre, de muito vigor e muito entusiasmo. Há muita gente assim no meio da igreja. E quando se faz algum benefício, há pessoas que se levantam contra. Geralmente esses são da inclinação meramente religiosa. Uma segunda mensagem que esse texto nos traz aqui, de Mateus capítulo 12, e está aí no versículo número 14, é que Lucas não fala, mas Mateus fala, que diz que o homem estendeu a sua mão e ela ficou sã como a outra. E é interessante que Mateus faça esta colocação, porque traz a nossa ideia de avaliação que o que Mateus estava querendo trazer aqui, nessa situação da intervenção de Jesus na vida daquele homem, é fazer uma comparação. Veja que o que tem de vida na sua mão esquerda, agora voltou para a sua mão direita. E eu e você precisamos, por vezes, irmãos, parar um pouco na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, para compararmos como éramos e como estamos. É necessário fazermos esse tipo de comparação, não com os outros, mas com a nossa própria vida. Por isso que o texto nos diz aí, no versículo número 14, ela ficou sã como a outra. A ideia aqui é que o homem observasse que aquilo que estava atrofiado, que era a sua mão direita, ressequida, sem nenhum movimento, agora, depois de ele ter estendido para Jesus a sua mão, ficou igual a outra sã. Que avaliação nós fazemos da nossa vida, do estado em que estamos hoje, para o estado em que um dia nós tínhamos a nossa vida plenamente ativa, funcional para o reino de Deus? Será que não há parte de nós hoje que está atrofiada e nós precisamos de maneira muito clara fazer uma comparação do antigo estágio para o que estamos hoje, procurar voltar ao estágio anterior e ter a produção, a atividade, a ação com as duas mãos, porque as mãos simbolizam isso. O simbolismo da mão é um simbolismo muito forte para nós. Mão representa a ação, a atividade, produção, representa aquilo que a gente pode fazer. Tudo que a gente faz, em regra, nós fazemos com as mãos. Tanto é verdade que eu estou aqui falando e estou gesticulando. Inclusive tem gente que fala mais com as mãos do que com a boca, de tanta gesticulação que tem. Mas o que eu quero dizer para você é que esta é uma segunda lição que você tem que tirar. Faça uma comparação da sua vida. Ela hoje está ressequida, você quer ter de volta como a outra vida que você experimentou lá atrás, quando conheceu a Jesus Cristo, e quer ter novamente esse vício, essa ação, essa produtividade em seu reino, em sua casa, no serviço ao Senhor, ou vai continuar aí parado, encolhido, ressequido em sua vida? Terceiro, olha aí o texto de Mateus ainda, o versículo de número 15, nos mostra que os fariseus conspiravam contra ele e procuravam, de alguma maneira, lhe tirarem a vida. E aqui vem uma lição para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós vamos enfrentar sempre em nossas vidas, em nossa ação, em nossa atividade como crentes em Jesus Cristo, adversidades. Mesmo que as pessoas vejam que algo está acontecendo, que algo transformador aconteceu,
através da nossa vida, do nosso ministério, haverá adversidades. Pode ter certeza disso. Nós não estaremos longe do enfrentamento disto, no mesmo meio religioso em que vivemos. E a gente tem que abrir os olhos para que a gente não esmoreça, não desfaleça e perca a oportunidade de sermos bênção, porque temos que enfrentar determinadas situações que são adversas a nós. Então, olha, contrariedade, comparação e adversidade são coisas que eu e você temos que trazer de lições para a nossa vida. Agora vá para o texto de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Igualmente, o texto nos fala aí da mesma narrativa, que Jesus entra na sinagoga, estavam ali observando. Veja que atentamente sempre tem gente a observar, para ver se ele iria curar no sábado. E o texto já é bem, como é característica da linguagem de Marcos, objetivo. Mateus já dá uma introdução, Lucas diz como foi, mas Marcos já chega dizendo que Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio, vem para cá. E o texto continua dizendo que então o homem veio para o meio e não fala mais nada, Marcos. Simplesmente que ele estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. E aqui está uma lição para mim e para você, que eu tenho que trazer em meu coração. Nós precisamos continuamente de restauração. Ninguém está o tempo todo e todo o tempo inteiro. Pode ter certeza. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar de ser restaurados. As obras de arte são restauradas, prédios são restaurados, objetos são restaurados. Inclusive, eu quero restaurar minha Bíblia. Se você souber de alguém que faz uma restauração, estou precisando restaurá-la, porque eu gosto muito dela. Quando eu uso outra, eu fico assim como se estivesse sem roupa. Eu gosto dessa aqui. Se você souber, me indica, que eu quero uma restauração boa, uma coisa, não é uma gambiarra não, viu? É uma coisa boa, deixar ela novinha. Nós precisamos de restauração, irmãos. E há áreas da nossa vida que precisam continuamente serem restauradas. Os irmãos sabem que eu fui pastor em Piritiba. Passei lá 10 anos do meu ministério pastoral. E dentre alguns ministérios que o Senhor nos concedeu ali, foi de criar uma escola que completou agora, no dia 5 de março, 27 anos, e hoje é uma das escolas mais importantes da cidade. E a época, quando nós começamos em nosso coração a pensar sobre a criação de uma escola, e Leísa, formada em magistério, e a gente pensava usar o conhecimento dela, que já havia sido professora, e como trazer o ensino, não é, de qualidade para os nossos filhos, para os filhos dos crentes. Aí surgiu no coração o desejo de criar uma escola. Criamos, etc. Começou a funcionar no salão antigo do templo, que funcionava ao lado da igreja. Estou contando tudo isso, você sabe, viu? Quem tem coisa militar, né? É detalhista. Não precisava nem falar isso da fundação da escola, mas falei. O que acontece? Saímos de lá, a escola cresceu, resolveram fazer um prédio. Aí havíamos deixado lá a sugestão de comprar uma casa vizinha da igreja. O pastor que nos sucedeu depois comprou a casa pastoral, que já era usada como salas de aula, também. Aí começaram a fazer uma grande reforma. Mas o que me doeu o coração? E eu cheguei lá e disse, no dia de 25 anos do aniversário da igreja, eu falei para cada um dos presbíteros do conselho, porque eu falo mesmo, não tem, né? Já fui pastor lá, então eu posso falar. E chamei a diretora da escola, fiquei hospedado na casa dela, comendo e dormindo nesses 2 dias lá, mas falei para ela: não gostei do que vocês fizeram. Falei para cada um dos presbíteros, meu coração está aqui chorando, porque vocês podiam ter feito toda esta obra, construído todo esse prédio, mas preservado a figura do templo antigo que estava aqui,
se quisessem usar o espaço interno, reformassem, construíssem coisas modernas, mas deixassem a fachada externa preservada. E é possível fazer isso, é só ter um bom arquiteto, um bom engenheiro, que a coisa fica perfeitamente funcional, moderna, mas mantém a visão antiga. Derrubaram, botaram no chão o templo velho. Ah, que dor no coração. Um templo que tem histórias. Na época de grandes perseguições ao evangelho, quando chegou naquela cidade, um dos presbíteros teve que ficar com a tranca da porta na mão, na escada, que era um pouquinho alta, tinha uma escadaria, e o presbítero, o saudoso Erundino Neves, eu acho que só o Josevaldo aqui conheceu ele, um dia em que quiseram invadir a igreja, o senhor Erundino pegou a tranca da porta, você sabe que aquelas portas antigas altas, né? Tinha tranca por dentro, não era só a fechadura não, ficou na porta da escada dizendo, quantos subirem eu derrubo, um por um aqui de escada abaixo, pode vir, que eu derrubo um por um, com a tranca na mão. E o senhor Erundino era um morenão daquele assim, do tamanho, metia medo de qualquer um, e era um dos homens mais ricos da cidade. Essa é uma das histórias, fora outras histórias que aconteceram, grandes momentos na vida da igreja, foi para o chão. Sabe o que fizeram? Levantaram uma parede, fizeram uma quadra ali onde era o salão, e desenharam a figura do antigo salão. É a mesma coisa? Não é, é um desenho, pode parecer, mas não é. Aí passando aqui na rua do Resgate, tem uma casa amarela ali junto à entrada da Telebahia, toda moderna, mas o dono preservou a frente da casa. Gente, a gente pode restaurar sem destruir. A religião destrói, mas Cristo restaura. E o nosso interior pode ser perfeitamente melhorado, mas Deus nos preserva, restaurando-nos em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. A religião mata, destrói, e ficar com aspectos técnicos somente para poder achar que a coisa vai funcionar e esquecer do que Deus fez por nós, nós não vamos viver uma vida em plenitude dos valores. Por isso que a Bíblia diz, lembre-se, 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 e devemos remetermos-nos ao passado, às nossas histórias, o que Deus já fez por nós. Como eu disse ainda há pouco, comparando como éramos, como estamos e o que o Senhor quer fazer por nós, mas sabermos que o Senhor quer nos restaurar. Amém? Por fim, volte ao texto de Lucas que nós lemos nesta noite, nós vamos concluir. Eu sei que temos muitas lições, não terei tempo para discorrer sobre todas elas, mas queria que você agora, olhando para Lucas, visse o lado daquilo que eu e você temos que fazer como resposta à restauração de Jesus por nós. É evidente que a disposição, a vontade de querer, deve tomar conta do nosso coração. Por isso que eu pedi para você ler comigo o versículo 10, a parte B, quando Jesus diz, estende a mão, ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. A mesma expressão que é usada ali por Marcos em seu evangelho, o evangelista Lucas usa aqui no texto sobre a restauração. É interessante que esse versículo 10 nos remete a um aprendizado que tem algumas lições para mim e para você e que a gente não pode deixar de falar nesta noite. Quando o texto narra que Jesus conhecia os pensamentos daqueles que eram seus adversários, que se opunham a ele, que estavam querendo fazer a religião maior do que o próprio Senhor, Jesus se apresenta como o Senhor do sábado e beneficia um homem que, por certo, estava há algum tempo já sofrendo com a sua mão ali atrofiada e ressequida, como já falamos e já pontuamos aqui no início da nossa fala. E os fariseus estavam simplesmente querendo provar a Jesus, ali estava alguém mais necessitado do que a própria religião.
E é interessante que esse homem, aparentemente aleijado, com a sua mão definhada, era quem precisava de cura. Exemplo daquele coxo lá, na porta do Templo Formosa, que está registrado no livro de Atos, que Lucas também escreve. Lucas gosta muito de fazer esse grau de embate entre religião, templo e a pessoa bendita de Jesus. Você se lembra que está lá em Atos capítulo 3, um coxo que vivia ali, um cego, perdão, que vivia ali à porta do Templo Formosa, e nunca ninguém lhe fez nada, nem a própria religião. Até que um dia Pedro e Tiago, passando por ali, Pedro e João, melhor dizendo, diz, o homem é curado e volta a enxergar. O que a religião não pode fazer, Jesus pode. O que a filosofia humana e seus pensamentos não pode fazer, Jesus pode. Agora eu tenho que tomar posição. Eu tenho que acordar. Quem é que precisa mais? Eu ou aqueles que se dizem líderes religiosos? Claro que sou eu. Não se iluda, o homem deve ter ficado amedrontado. Não foi fácil para aquele homem tomar a iniciativa de estar ali. Não foi fácil para ele, apesar de ter a vontade de ser curado, responder positivamente ao convite de Jesus e diante das autoridades, dos escribas, dos fariseus, contrariar a lei e responder ao convite de Jesus. Não é fácil, como não é fácil para mim e para você, muitas vezes tomarmos posição ao lado do Senhor em determinados momentos da nossa vida. Não é fácil, porque nós vamos contra muitos que são meramente religiosos, mas esse homem foi. Olha o texto aí, o que diz? Então, disse Jesus a eles, verso número 9 de Lucas 6. O que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Jesus já coloca a espada na cabeça daqueles homens. Jesus já diz a eles, o que é maior? O bem a ser praticado ou a lei a ser cumprida? O que é maior? Alguém ser abençoado e beneficiado com uma ação redentora, restauradora, salvífica, receber de volta aquilo que lhe daria produção, atividade, ou cegamente cumprir a lei? O que vos parece, ó doutores da lei, ó detentores da verdade, ó conhecedores das normas ritualísticas, ó religiosos, o que é maior? Essa pergunta vale hoje também, meu irmão. Que benefício nós precisamos de Deus? É maior do que aquilo que a religião nos impõe, do que os outros nos falam, do que aquilo que é dito pelas normas, ou do benefício que nós estamos almejando e querendo para a nossa vida? Evidente que é o benefício, que é a bênção. Então, continua o texto aí. Salvar a vida ou deixá-la perecer? O que é maior? Deixar alguém morrer ou salvar a pessoa que está para perecer? É evidente que é salvar a vida. Quem estuda medicina, pressupõe-se, não é isso, doutor Joilson? Que a finalidade é salvar a vida. E os médicos se esforçam e evitam todos os esforços possíveis, tanto do seu conhecimento técnico, científico, como da sua própria intuição, do seu próprio espírito de médico, para tentar atingir o objetivo que é salvar a vida. Todos os esforços é pela vida, não é pela morte. Se eu perguntar quem quer morrer aqui, ninguém vai dizer, eu quero morrer agora. Ninguém, mesmo sabendo que vai para o céu. Ninguém vai optar pela morte, né? Porque morte não é opção, morte é consequência do pecado. Agora, se eu disser, quem quer viver mais tempo aqui, quem quer viver bem aqui, quem quer ter qualidade de vida aqui, todo mundo vai dizer, eu. Não é verdade? É natural da nossa vida. Mas às vezes, queridos, a gente fica com medo daqueles que se colocam como avaliadores da nossa vida e não respondemos no nosso coração o convite que é feito por Jesus
e ficamos amedrontados, nos escondemos, nos amedrontamos e não respondemos ao convite de Jesus. Eu queria que nesta noite você saísse daqui com o seu coração cheio de esperança no coração e responda ao convite que Jesus tem feito para você já há algum tempo. Mesmo que você seja membro da igreja já há anos, o Senhor está convidando para que você volte de volta à vida, a produzir, a ter atividade, a ter uma vida nova, restaurada, a ter algo que faça diferença, a voltar ao status quo ante de sua vida com vigor, com produção, com alegria e não continuar mais nesse estado ressequido, atrofiado de vida que você tem levado. O Senhor te chama nesta noite. Eu quero concluir dizendo para você, aqui numa aplicação bem objetiva, sem comentá-la. O que fazer então? Primeiro, você precisa, de maneira muito clara, levantar-se desse estado que está, enfrentar as dificuldades, a oposição, a própria religião e dispor o seu coração e vir a Jesus. Diz o texto aí que aquele homem estava ali com a sua mão ressequida, os escribas e os fariseus estavam ali para acusar, mas Jesus disse: levanta-te, verso 8, e vem para o meio. Levante-te. Levante-se de onde você está. Tome atitude. Não adianta você ficar parado aí, estagnado, achando só porque você é crente, só porque você crê na palavra de Deus, na lei, só porque você observa, você tem que tomar posição. Segundo, versículo número 8, eu falei de outra vez que eu preguei nesse texto, diz o texto aí: vem para o meio. Vir para o meio, o convite é justamente este: venha para onde Jesus está. Venha para onde o Senhor está posto. E Jesus foi crucificado no meio, entre dois malfeitores. Já falamos isso aqui no início do mês, na mensagem do domingo. Jesus é o centro de todas as coisas. Tem uma canção nossa que fala sobre isso, né? De Asaf. Ele é o centro de todas as coisas. Vem para onde Jesus está. Vir para o meio é vir para Jesus. E às vezes a gente quer tanto recurso para trazer resultado para a nossa vida ser restaurada, ser renovada, ser consertada. Estamos indo para tantos outros lugares, estamos indo para tantos outros meios, mas não vimos para aquele que está no meio, que tem a solução para nossos dramas, que pode mudar a nossa situação, que pode transformar a nossa vida. A gente opta primeiro por muitas coisas, até quiçá como fazia esse homem, enquanto não encontrou Jesus naquele dia: guardar o sábado, cumprir a lei. E por fim, obedeça. Diz o texto aí: estende a tua mão. Quando eu leio essa passagem aqui, e vejo no versículo 10, que o homem se levantou, assim o fez, veio para o meio, e diz: estende a tua mão, e ele também assim faz, e ela foi restaurada. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem. Os escribas estão aí, os fariseus estão aí, estão conspirando contra Jesus, estão testando a ele. Eu já vim para o meio, e agora, estendo ou não essa mão? Se fosse eu pensaria assim, porque você também pensaria. Porque nós temos esse lado nosso humano, né, de dúvida, de incerteza. Como é que eu vou estender a mão se ela está ressequida? Será que você não pensar? Porque uma coisa é você ouvir o convite, vem, chega junto de Jesus onde ele está junto dele, ao lado dele, e você pode imaginar, ele vai tocar aqui, né, vai fazer um milagre, e eu vou. Mas ele mandando eu estender a mão. Se a gente não obedecer à voz do Senhor, queridos, não estender a nossa mão para Ele, o único que pode nos socorrer, nós vamos continuar ressequidos, estagnados, atrofiados em nossa vida. Obedeça ao Senhor.
Que Deus nos conceda a graça nesta noite, e o entendimento e a compreensão de que Ele está nos chamando nesta noite para restaurar a nossa vida e nos devolver o vício, a alegria e toda a capacidade de produzir em seu reino.